Bom, vamos então falar das convenções. A gente tem muito o que falar nesta segunda-feira, né? As convenções que aconteceram, né, neste domingo. E dessas convenções saíram 13 candidatos, o maior número desde 1989. Vale destacar, porém, que essa quantidade ainda pode diminuir. A lista, por exemplo, é a seguinte por ordem alfabética. Vou passar todos os nomes aqui para a gente depois discutir essas alianças. Álvaro Dias do Podemos, Cabo Daciolo do Patriota, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB, Jair Bolsonaro do PSL, João Amoedo do Partido Novo, João Goulart Filho do PPL, José Maria Emael, da Democracia Cristã, Lula, pelo PT, Marina Silva do Rede e Vera Lúcia, pelo PSTU. Só lembrando que as convenções partidárias são apenas o primeiro passo, né? Depois disso, as siglas têm até o dia 15 de agosto, portanto, daqui uma semana e meia, para registrarem os pedidos de candidatura no TSE. O tribunal deve julgar todas as solicitações até o dia 17 de setembro. Andreasa, começo esse tema com você. Antes da gente começar, né, a discutir esses vice todos, você acha que essas 13 candidaturas aí vão se manter até outubro ou alguém deve abrir mão até lá? Enfim, as suas considerações iniciais para depois, pontualmente, a gente abordando as várias coligações. Vai lá, Andreasa. Patrick, eu acho que aquilo que vier a cair doravante em termos de candidatura será irrelevante. Os principais nomes estão aí e a gente tem algumas definições para além dessas formais que consistem em lista de nomes. Por exemplo, eu considero e tenho falado aqui que a candidatura do Ciro Gomes já era. E ele, no entanto, será candidato e com expectativas, né? O sujeito esteve perto de ter tudo e ficou sem nada. No final das contas, escolhendo a Cátia Abreu como vice. Para mim, está fora do jogo. Álvaro Dias é uma pedra no sapato do Geraldo Alckmin, especificamente no sul do Brasil, mas está fora do jogo. Agora vai importar para a gente, e é claro que é um exercício corajoso, mas cabe a análise política fazê-lo, apontar aqueles que são os verdadeiros players, os jogadores reais nesse tabuleiro. E são poucos. O principal deles está preso. Esse é que é o drama. Vai lá, Marcelo Madureira, suas considerações e você acha que esse número deve cair um pouquinho? Depois a gente vai dividindo aí todas as candidaturas. O que você acha? Bom, se a gente fizer uma análise até do 31 ao longo dos últimos meses, a gente começa a perceber que o quadro eleitoral apresenta um princípiozinho, digamos assim, de desembaçamento, né? As coisas vão se clareando um pouco mais. Isso não quer dizer, veja bem, Patrícia, que elas estão melhorando. Não, elas estão se desembaçando. O panorama eleitoral vai se tornando um pouco mais nítido, mais claro para o eleitor, né? Os últimos movimentos que a gente vê vão mais ou menos se definindo um quadro em que você tem dois extremos, né? Dois extremos bem caracterizados, né? A esquerda, né? Que reunindo basicamente a candidatura do Lula, aí em torno tem Bolsonaro, o Boulos, Bolsonaro, o Boulos, tem a menina lá, Dávila de Porto Alegre. Manuela Dávila. Do outro extremo você tem agora a chapa heavy metal do querido Bolsonaro e o do general Heleno, aquele que se colocou a favor da intervenção militar. É um movimento bastante, digamos assim, ousado, né, do Jair Bolsonaro. Ou então falta de opção mesmo. E no centro você tem a candidatura do Geraldo Alckmin. Em meio à deriva, né, uma coisa que é muito estranha, essa candidatura, né, mas ela existe ainda. Eu acho que eles acreditam muito em ganhar voto com gravidade, que é da Marina Silva, né, que está à deriva, e a do Ciro Gomes, que está afundando. Eu acho que basicamente é isso. E a gente vai falando de todas elas. Só fazendo uma correção aqui, que o vice do Jair Bolsonaro é o general Hamilton Mourão, né? Mourão, perdão, era Mourão, perdão. Mas o Mourão, exatamente, o general Mourão, que fez declarações favoráveis
a intervenção militar. Desculpe a nossa falha. Legal. Andreasa, vamos começar pelo PT, que eu acho que faz parte, né, como você disse, agora definir os players, os principais desse cenário eleitoral daqui para frente, porque o PT oficializou no sábado o ex-presidente Lula como seu candidato. Um dia depois, no domingo, a legenda anunciou que Fernando Haddad será o vice. Com a provável impugnação de Lula, Haddad deverá ser cabeça de chapa e Manuela Dávila, do PCdoB, será sua vice. Além dos comunistas, o PT conta com o apoio do PROS e do PCO. O PSB também fechou uma espécie de aliança com a legenda e resolveu ficar neutro na disputa à presidência. Agora, Andreasa, aqui vai um elogio para você, né? Sua análise sobre o comportamento petista foi impecável aí e a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Você vê essa chapa, Haddad e Manuela, como é que você vê, melhor dizendo, essa chapa, Haddad e Manuela no segundo turno? E eu me lembro, né, puxando aí pela memória, lá atrás você já dizia que a esquerda, através muito provavelmente pelo candidato apoiado por Lula, estará no segundo turno. Você vem falando isso há muito tempo. Você mantém essa questão e você acha que essa chapa, que deve ser ela de fato, né, Haddad e Manuela, tem essa capacidade de estar no segundo turno, trazendo aí os votos, transferindo os votos de Lula para essa chapa? O que você acha, Andreasa? É irrelevante quem seja o candidato do Lula, no final das contas. Poderia ser o Jacques Wagner, talvez fosse até politicamente mais forte, faria sentido se nós pensarmos no Nordeste, na disputa estratégica do PT na Bahia. Mas não importa Haddad, Wagner, seja quem fosse o candidato lulista, desde que do PT, porque também isso é muito importante. Nunca duvidei, e me pareceu uma obviedade, que o candidato do Lula seria um petista. Não ia emprestar a força hegemônica desse partido à esquerda para um candidato que viesse a derrubá-lo, que seria o caso, por exemplo, do Ciro Gomes. Então, para mim o importante aqui é o seguinte: moveu-se uma peça importante no tabuleiro, é irrelevante, vaidade à parte, que corrobora a minha tese. A estratégia lulista, que eu considero, infelizmente, mas eu a considero brilhante, deu um passo decisivo. O Lula, a partir de agora, sustentando a cabeça de chapa artificial, começa oficialmente o programa de transmissão de votos para o seu cavalo, para o seu Lula poste, a velha tática do lulopostismo, valorizada pelo caráter judicializado dessa disputa eleitoral. O componente de que eu sempre falo aqui é plebiscitário. Por isso, insisto, não importa Haddad, não importa Jacques Wagner. Esse sujeito será apenas o receptáculo, o meio para levar o Lula às urnas com um componente a ser respondido também daí plebiscitário. Lula é ou não perseguido, Lula é ou não injustiçado, Lula é ou não vítima de perseguição política. O Fernando Haddad, a ser ele de fato será o candidato, quando o Lula ali na frente, a partir do dia 15 de setembro, não puder ser mais formalmente candidato, a data limite para inscrição de chapa, né, para manifestação do TSE, a martelação será diária. Haddad é Lula, Haddad é Lula, Haddad é Lula. Por isso que é importante aquela pesquisa tão desvalorizada que traz os dois cenários. Fernando Haddad, candidato do PT, 2%, 3%. Fernando Haddad, candidato do Lula, o cara vai para 12%. Muda uma palavra e imediatamente o sujeito vai para 12% em intenção de voto. Isso é a prova, é o sinal, melhor dizendo, da força de transmissão de votos do Lula, que é aquilo a ser testado agora. Eu avalio que a estratégia é impecável do Lula, isolou o Ciro Gomes, fez a união da esquerda possível, vai levar o seu nome ao limite. Quando impedido, Haddad sobe, Manuela Dávila ocupa o lugar do vice, a união da esquerda, e vamos para essa martelação diária. Haddad é Lula, Haddad é Lula. Isso a ser verificado se funciona. Eu acho que funciona, eu acho que funcionará. Infelizmente, repito, a outra questão é com que intensidade o Lula consegue transferir votos para o seu candidato. Eu acho que a intensidade será grande, depende muito da campanha no Nordeste. O PT faz um trabalho muito bom
nessa anulação do PSB, que é uma coisa importante, também tem um fortalecimento do PT, que já é forte no Nordeste, sem esquecer aquele componente fundamental eleitoral no Brasil, sobretudo a partir de 2006, que é o Bolsa Família, trabalhando para si, trabalhando para o projeto lulista. Esse conjunto de ideias que eu venho apresentando aqui no programa há muito tempo e escrevendo também na minha coluna no Globo, me faz crer, e aí é preciso ver os mapas eleitorais brasileiros, eles são indicativos disso, há uma cristalização do voto lulista no Nordeste do Brasil, no Norte e no Nordeste, que muito provavelmente, isolado Ciro Gomes, que já tinha pouca chance, mesmo que tivesse feito uma aliança, mas completamente isolado agora, ter indicado Cátia Abreu é significativo, falaremos sobre isso. A minha impressão, a minha aposta de que o candidato do Lula estará no segundo turno, a depender agora a questão de quem será seu adversário, mas esse é outro assunto do programa. E depois a gente vai falar então da Cátia Abreu e da situação do Ciro, né, que de fato ficou isolada. O Marcelo Madureira, o Andreas aposta aí na candidatura do PT, né? Para ele tanto faz ser Haddad ou outro nome, mas enfim, tudo caminha para isso, né? Haddad e Manuela Dávila. Ele acredita que o PT estará no segundo turno. E você, o que você acha? Eu não concordo com o Carlos Andreasa, respeito muito a visão que ele tem e aliás, ele costuma acertar, mas nesse caso eu discordo dele e explico por quê. Eu acho que o PT não chega nem ao segundo turno. Não chega. Primeiro, porque apesar de ele estar à frente das pesquisas, o Lula tem um índice de rejeição enorme. E eu acho que essa rejeição, ela tende a se ampliar ao longo do debate eleitoral, ao longo da campanha eleitoral. Quando existe uma exposição maior dos candidatos, das ideias, do que está acontecendo, o eleitor começa a tomar mais pé da situação. Em segundo lugar, porque eu não acredito, realmente não acredito na capacidade de votos, principalmente para o Haddad, entendeu? Que tem um perfil bastante diferente do Lula, né? A conduta dele, a postura dele, a oratória, o carisma dele é absolutamente diferente, né? É o contrário do que o ex-presidente Lula tinha, né? A capacidade de, digamos assim, entusiasmar as massas. Então, com o Lula na cadeia, eu acho que difícil, e o Haddad em cima do palanque, fica difícil de você ter a mesma vibração, o mesmo entusiasmo por parte do eleitor. Eu percebo isso, inclusive, na carta que o Lula fez, que foi lida lá na convenção do PT, em que ele já guardou um parágrafo para previamente já desfigurar, já invalidar as eleições próximas, como uma armação, como um outro golpe, né? Na medida em que mantém ele preso, ele não pode ser cabeça de chapa, ele não pode concorrer à eleição, e por isso mesmo as eleições, a princípio, se o PT não ganhar, desde já são considerados uma farsa. Outra coisa com relação ao Nordeste, a quase intervenção, né, que o PT impôs ao PSB em Pernambuco foi quase uma intervenção. Em que você invalidou a candidata a governador, a moça lá, Arraes, tirou ela do páreo, meio que mano-militar, ou seja, a força. Isso repercute dentro do partido. Foi no PSB, que não tem, é um poligado do PT. Isso vai ter repercussão, isso vai ter troco, isso vai ter volta. Então, a unidade que você poderia ter em Pernambuco, na campanha, ou nos outros estados do Nordeste, onde o PSB é forte, você não vai ter. Eu acho que não vai ter. Fora isso, eu acho que a minha percepção é que o Brasil como um todo está de saco cheio da esquerda. Já foi governado pela esquerda, a dita esquerda, né, durante 4 mandatos, 4 quadriênios. Agora, naturalmente, chega, né? Tem uma tendência muito grande em si não votar na esquerda. Eu apostaria muito mais num Jair Bolsonaro para o segundo turno, muito embora você não quer, né? Mas do que numa eventual
chapa encabeçada pelo PT, com Haddad, ou seja lá quem for. Oi, Andreasa, você quer concluir ainda sobre o PT, para depois a gente avançar no Ciro? Vai lá. Sim, queria pegar a carona, inclusive, na fala do Madureira. Eu trabalho com 3 cenários de segundo turno. E aqui é importante deixar claro que nós estamos falando sobre possibilidades de acesso ao segundo turno. A discussão sobre vitória, no final das contas, é outra. Para chegar ao segundo turno, eu trabalho com 3 cenários. O primeiro, os 2 primeiros têm o PT lá, tem o candidato do Lula lá, seja quem for, contra o Alckmin e contra o Jair Bolsonaro. O terceiro cenário é o em que a esquerda não chega ao segundo turno, porque a transferência de votos do Lula para o Fernando Haddad, no caso, não é tão forte quanto eu imagino. O Ciro Gomes consegue se reinventar de alguma força, mostrar alguma resiliência, e aí esses 2 candidatos, o do Lula e o do Ciro Gomes, se canibalizariam à morte. E aí abriria uma brecha nesse terceiro cenário de possibilidade para um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Não é uma possibilidade que eu descarto, mas eu continuo apostando nos 2 primeiros cenários, na ascensão do candidato lulista ao segundo turno, porque não se precisará de muito para chegar lá. Quer dizer, o Lula fala hoje, as pesquisas mostram isso, para algo como 30% do eleitorado. O que ele tem nas pesquisas mais generosas para si. Se ele conseguir, considerando o fato de que seu candidato não parte do zero, como a Dilma Rousseff partia, radicalizando a esquerda, como tem sido o discurso, a aliança com o PCdoB é indicativa disso, a escolha da Gleisi Hoffmann como presidente do partido é indicativa disso, radicalizando o discurso. Se esse partido, se esse candidato conseguir algo como 17%, 18% do eleitorado, é muito provável que esteja no segundo turno. E aí fica difícil descartar essa possibilidade. Esse é que é o meu ponto. Por isso que tem muita gente falando uma semelhança com 89, né? Com as eleições de 89. Bom, mas vamos avançar aqui numa outra candidatura definida também. Ciro Gomes anunciou oficialmente hoje a senadora Cátia Abreu como vice em sua chapa à presidência. Ao fazê-lo, ele ressaltou o papel da aliada no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ciro fez questão ainda de ressaltar que a senadora é mulher e do agronegócio, 2 características cobiçadas na disputa deste ano. Em discurso na sede do PDT, em Brasília, Cátia Abreu elogiou Ciro, mas lamentou a falta de alianças. A gente tem um trechinho do que ela disse agora à tarde. Coloca aí, André. Claro que nós gostaríamos de ter alianças, outros partidos, para nós teria sido também muito bom, mas não foi possível e eu não fujo à luta. Nós estamos juntos com um comandante de navio que sabe navegar o navio nas águas mansas, mas também nas águas tortuosas, em mar aberto, com tempestades, mas também com céu limpo. Bom, Ciro tem o apoio formal apenas do Avante, né? Que é o antigo PT do B. Madu, começo com você. O que você achou do nome de Cátia Abreu aí na chapa do Ciro Gomes? São aqueles vices de afogadilho, né? Aqueles vices de última hora, que você está na correria e pega o primeiro que tiver lá na prateleira, me parece. Essa obsessão, inclusive, que os candidatos estão tendo em buscar vices, companheiros de chapa de vice no mundo do agronegócio, me lembra do time do Tabajara Futebol Clube, do Cacete Planeta, que tinha aquela vaca do time, né? Para completar o time tinha uma vaca. Por favor, não façam nenhuma relação com nenhum candidato, nenhuma candidata, pelo amor de Deus. Mas havia... Eu lembro que era uma forma que também tinha o Tabajara Futebol Clube de cativar os empresários do agronegócio, para ver se a gente buscava algum patrocínio à chapa. Evidentemente, né, a importância do primeiro setor, né, do setor agrícola, do agronegócio, é fundamental na economia brasileira. O pessoal tem muita influência, tem posições, digamos assim, bastante claras, algumas posições até bastante polêmicas, mas o curioso é que todos os candidatos estão tentando arrumar alguém pelo menos próximo do agronegócio e para ver se cativa, né, esse contingente eleitoral. A Cátia Abreu, né, ela tem uma trajetória curiosa, porque na época do impeachment ela era praticamente a grande confidente
extravagante da política. Então, se você juntar o fio desencapado, que é o Ciro Gomes, com a Cátia Abreu, que para dizer o mínimo, é uma figura extravagante da política, exótica, né? Vai dar, pelo menos, alguns momentos bastante curiosos, para não dizer divertidos, da campanha eleitoral, né? Os dois participando aí dos encontros, dos debates, dos discursos. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser divertido. O Andreasa, bom, só sobrou a Cátia Abreu de fato, porque vamos lá, ó, o Ciro tentou, né, o Centrão durante muito tempo, negociou com alguns partidos, não rolou, não deu certo. Depois tentou o PSB, algum nome do PSB para compor a chapa, também não deu certo. Recentemente o Ciro namorou, tentou, trocou alguns elogios com relação ao nome da Manuela Dávila do PCdoB, também não deu certo. Só sobrou a Cátia Abreu, o que você acha? Patrick Santos, nós fizemos aqui, eu me dediquei especialmente a isso, a crônica, dia a dia, do espantoso conjunto de erros de natureza política cometidos pelo Ciro Gomes. É assustador, mas nesse caso não se pode dizer que o sujeito errou, coitado. Ele não tinha opção. A opção era o tal do Silvio Costa, uma figura curiosíssima, e eu estou sendo generoso, do Avante, optou-se pela Cátia Abreu. É uma senadora da República. Era o que havia para o Ciro Gomes. Mas é um sinal do seu isolamento. Olha, poucos políticos erraram tanto recentemente quanto, aliás, Ciro Gomes, cuja crônica fizemos aqui, e Cátia Abreu. Não precisa voltar muito no tempo, volte 5 anos e verá que Cátia Abreu era a musa da direita. Uma aposta de ascensão da direita, ruralista. De repente, encontrou alguma identidade com a Dilma Rousseff, fez uma migração atabalhoada para a esquerda, muito claramente, e aí morreu politicamente. A sua derrota no Tocantins é ilustrativa disso. Há pouco tempo, na eleição do governador para o mandato tampão. É uma falta de ciência política rara. Quer dizer, achou que conseguiria deixar a direita, onde ela era percebida, ir para a esquerda, os braços de Dilma Rousseff, levando os votos da direita consigo e ganhando os da esquerda. Quando, na verdade, esse tipo de movimento resulta em nada. Perde os votos da direita e não ganha da esquerda. É com isso que ela vai ser vice do Ciro Gomes. Francamente falando, é feio dizer isso, mas morta politicamente, sem identidade política. Um mal de que o Ciro também padece em decorrência dos seus erros recentes. Quando a campanha começou aqui, a pré-campanha, eu elogiei muito, porque ele parecia acertar sucessivamente, acertava para valorizar as poucas chances que ele tinha, mas ele tinha à esquerda, para disputar esse lugar de que eu falo da esquerda no segundo turno. Eram as menores chances que ele tinha, mas era ali que elas estavam. Eram poucas, mas estavam ali. Torcer para que a transferência de votos do Lula ao seu candidato não fosse tão grande e que ele, robustecendo uma aliança à esquerda, por exemplo, com o PSB, pudesse crescer e disputar esse lugar. Foi cantado pelo Centrão, caiu numa armadilha, fez aquele movimento na direção do centro, que é percebido pelo eleitor de esquerda como direita, tomou aquela rasteira do blocão, imediatamente tentou voltar para a esquerda, mas aí é um caminho sem volta. Cai nesse limbo de que eu falo aqui. O mesmo limbo em que a Cátia Abreu se encontra. O PSB, evidentemente, percebe isso, não embarca numa canoa furada. Ela falou de barco. O Ciro pode ser um excelente capitão, mas não se navega barco furado. Tampouco se embarca nele. O PSB percebeu que o Ciro era rejeitado, o Ciro Gomes foi anulado pelo Lula, que conseguiu tirar o PSB do seu apoio, e aí está o Ciro Gomes, que, segundo se disse, esteve próximo a ter tudo e que vai disputar uma eleição sem ter nada. Também, para mim, é mais um fora do jogo, Patrick Santos.